partir de agora, estou gravando a aula e só informando vocês, tá bom? Como que as decisões logísticas, então, afetam a empresa, afetam um negócio, afetam o setor de logística, tá bom? Gente, vocês vão aprender com o professor Luiz, eu acho que ele que é o professor de planejamento empresarial, eu acho que é ele, né? Não sei. Se não for, vocês me corrijam. O professor Luiz Nunes, que é o nosso coordenador de curso, também é professor de planejamento empresarial e empreendedorismo. Então, ele vai falar um pouco mais disso, tá? Dessa questão de planejamento nas empresas. Mas, só para você entender, assim, existem 3 níveis de planejamento na empresa, tá? Existe o planejamento chamado estratégico, então a gente tem decisões de nível estratégicas, que são tomadas, tem relação com os negócios da empresa e é tomada por gerentes. Por gerente, por dono, né? Ou seja, a decisão estratégica diz para onde a empresa quer ir. Tá? Então, quando o gerente se junta, ou deveria se juntar com o seu time, né? E não é porque é uma decisão de gerente que qualquer nível de funcionário pode participar de uma forma ou de outra, né? O cara que é esperto, o gerente que é esperto, o que ele quer? Ele quer envolvimento. Né? Então, por exemplo, a gente está numa realidade nas empresas onde as empresas deveriam, estou falando que isso acontece, mas eu estou falando que isso isso sim, isso acontece nas grandes empresas, nas empresas de médio porte, e quando você vê o sucesso de empresas grandes, fala, nossa, mas que empresa bem-sucedida, né? Quem dera a minha fosse assim. Mas a empresa bem-sucedida, ela faz a lição de casa, né? Então, uma das coisas que a empresa bem-sucedida faz é escutar as pessoas, né? É escutar pessoas. Hoje a Júlia falou sobre as competências, os tipos de inteligência, né? E é interessante, né? Então, por exemplo, o gerente ele tem que saber que ele não detém todas as inteligências para a tomada de decisão, ele precisa depender das pessoas. E eu fui supervisor de fábrica de logística por 7 anos, e se tinha uma coisa se alguém me fala assim, qual que foi o grande diferencial no meu tempo, né? Lá nessa empresa, foi ter escutado as pessoas. Eu não entendia de usinagem, não entendo até hoje, mas eu coordenava uma fábrica onde se usinava peças. Então, o que eu fazia? Eu escutava as pessoas. Eu sempre escutava as pessoas. Eu ia lá no operador e escutava ele, eu ia lá no preparador, eu ia lá no programador, eu ia lá na pessoa responsável pela qualidade, e eu sempre estava muito atento ao que essas pessoas diziam, aprendi muito. Então, todas as decisões que eram tomadas, sempre eram tomadas em conjunto, então isso é uma característica, né? Então, o gerente, ele tem que saber disso. E escutar a pessoa que está, quanto mais próxima do processo, mais chance de acertar na decisão você tem. Então, quando uma empresa vai tomar decisões no nível estratégico, apesar dele ser um nível onde você tem lá os gerentes da empresa, né, o pessoal lá de cima, né, entre aspas, ele deve sim estar aberto e envolver todos os participantes, todos os interessados na empresa. Quem é interessado na empresa? Quem depende dela, quem tem seu emprego. Né? Então, a decisão estratégica acontece lá em cima. Basicamente, o que se decide lá em cima? Para onde a empresa vai, que produto lançar, que produto não lançar, quais são os rumos para o próximo ano, para o próximo período, enfim. São vários fatores aí que vão afetar essa primeira parte da estratégia. Depois, pessoal, a gente tem as decisões chamadas de táticas, ou seja, são decisões de segundo plano, são decisões relacionadas a planejamento. Então, eu faço um plano estratégico, onde eu tenho missão, visão e valores de um negócio. Vocês vão ver isso com o professor Luiz mais detalhadamente na matéria dele. Depois eu tenho decisões de nível tático. Então, quem é que está aqui? Os coordenadores, os supervisores, que vão, de certa forma, pegar essa estratégia que a diretoria pensou e colocar ela no mundo real. Não que não seja real o mundo da diretoria, né? Mas olha, como que se chega, por exemplo, visão da empresa, ser reconhecida como uma empresa que tem um produto de alta qualidade e o cliente é muito satisfeito com isso. Beleza, isso é uma frase, isso é uma visão. Mas como que essa visão acontece? Ela tem que passar pelo segundo nível, que é o nível de planejamento, que é o nível tático, né? Onde o coordenador supervisor, que está mais perto do famoso chão de fábrica, desenha isso, redesenha isso, estrutura isso para que isso aconteça. Então, para a gente, por exemplo, a gente ser a empresa, ser reconhecido como uma empresa de qualidade, nós precisamos produzir bons produtos.
E o que nós precisamos produzir de bons produtos? Bom, nós precisamos eliminar defeitos, nós precisamos eliminar as garantias, né? Tem muito retorno de garantia essa empresa. Enfim, são essas coisas. E no último nível, tem o nível operacional, que aqui é mão na massa, que é um nível dos mais importantes, porque é o pessoal que realmente faz acontecer, não que os outros não sejam, né? Mas aqui é onde as coisas acontecem. Então, precisa existir um plano operacional, um plano que vai detalhar isso. Então, por exemplo, se eu quero ser, primeiro lá em cima, eu quero ser reconhecida como uma empresa que tem qualidade no serviço, no produto que faz. Trago para o segundo nível. Para chegar nisso, taticamente, na tática é diminuir os retrabalhos, diminuir as peças com defeitos. Ok. Para que isso aconteça, eu vou no operacional e vou lá, olha, qual que é a máquina que gera mais problemas? É essa. Então, vamos fazer o quê? Vamos consertar essa máquina, vamos... Enfim, eu vou construindo isso, eu vou construindo a reputação da empresa em função das coisas que são feitas nesses 3 níveis. Então, tem muita empresa que peca nisso e depois reclama, né? Então, as empresas hoje, elas têm isso, né? Então, as decisões logísticas, elas também podem estar nos 3 níveis. Você vai ter decisão logística estratégica, você vai ter decisão logística tática, você vai ter decisão logística no nível operacional. Então, as decisões estratégicas têm impacto em longo prazo e envolvem, por exemplo, em questões logísticas, tá? Quantidade e localização de facilidades. Onde está o meu centro de distribuição? Aqui, ó. Quantidade e função do centro de distribuição, depósito, armazém. Quantos eu vou ter? Onde eu vou ter? Por que eu vou ter nesse lugar? Por que eu vou colocar um centro de distribuição em Campinas e não em Ribeirão Preto? Por que eu vou colocar um centro de distribuição em Bauru e não em São Paulo? Por que eu quero correr de São Paulo? Por que eu... Entendeu? Então, essas decisões são nível estratégico. Tipo de equipamentos de movimentação e de produção que eu vou utilizar. Isso vai meio que determinar o caminho que a minha empresa vai tomar. E determinação de estoques. No caso, tipos e localização na supply chain, dentro da minha cadeia de suprimento. Então, onde estão meus estoques? Onde eles vão ficar? Vão ficar perto da fábrica? Vão ficar longe da fábrica? Vão ficar em depósitos para facilitar o controle, para facilitar a movimentação? Onde que eu quero investir, né? Se eu deixar longe da fábrica, eu vou ter que gastar com movimentação, mas o tipo de controle que eu vou ter vai valer a pena? Então, são essas decisões que são tomadas no contexto logístico, tá? Depois, as principais decisões táticas, então, as estratégicas eu já falei, depois eu tenho as decisões chamadas de táticas. Então, quais são? Os meios de transporte que eu vou utilizar. Eu vou utilizar caminhão, eu vou utilizar ferroviário, eu vou utilizar avião, eu vou utilizar duto, eu vou utilizar navio, navegação de cabotagem, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Rapidamente, que vocês vão ter uma aula só de transportes depois. De novo, a matéria aqui, a função é resumir um pouquinho as áreas logísticas, né? Quais são os roteiros a tomar? O roteiro de transporte é estratégico, é interessante, com esse roteiro eu consigo atender, eu consigo respeitar os horários de descanso dos meus profissionais, eu sei que tem um monte de gente transportadora que está se lixando para isso, mas não é esse tipo de profissional que a gente quer ter e formar, né? Então, se um dia você trabalhar em logística, a gente espera formar, que a gente espera que aqui no nosso curso a gente esteja formando os profissionais que têm essas preocupações, que não tenha só o olho no dinheiro, mas que tem o olho na pessoa também, né? Quer dizer, esse roteiro aqui dá para o meu motorista fazer? Gente, eu vi cada coisa, assim, eu já vi cada coisa. Eu vi motoristas que chegavam lá na empresa, às vezes, que tinha... Assim, eu vou te contar o mais absurdo, tá? Um dia um cara chegou, o cara saiu de Joinville, Santa Catarina, meia-noite, chegou aqui na porta da Uzion, não lembro, mas tipo... Não, desculpa, ele saiu meio-dia de Joinville, chegou na porta da Uzion 9 horas da noite, eu não tinha mais ninguém para descarregar. Esse cara me deu uma canseira, ficou me ligando, e aí a gente teve que ir lá, acabar de descarregar ele. Eu falei para a pessoa do segundo turno que ninguém ia lá, porque era fora de horário e não tinha sido combinado isso, porque era para ele ter chegado às 5 da tarde. Aí ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso carregar e eu preciso voltar para Joinville.
Ou seja, esse cara fez um bate e volta, Joinville, Santa Bárbara, deve dar uns, sei lá, uns 800 quilômetros, eu não sei exatamente quanto, tá? Mas mais ou menos isso. Joinville, Santa Catarina. Eu preciso voltar, porque amanhã cedo eu tenho que estar lá, porque eu tenho que carregar para voltar para São Paulo. Eu falei, cara, não é possível. Você vai bater 24 horas? Falei, cara, eu já bati 3 dias. Eu falei, tá, mas e aí, como é que você fica? Aí eles tomam as porcaria deles, se drogam, na verdade, né? Então, a empresa, gente, não pode trabalhar assim, não pode, né? Um cara desse provoca um acidente, mata inocente, assim. E as empresas ainda fazem isso. As transportadoras fazem isso mesmo, né? Então, eu quero aproveitar e criar essa consciência em vocês, né? Então, são decisões que são tomadas. O cara faz porque ele precisa do emprego. Tá? Não estou falando que ele não tem culpa. Ele pode se recusar, por exemplo. Mas aí ele pode se recusar e ele pode ser mandado embora, ele pode ser prejudicado na empresa, ele pode jogar ele numa rota pior ainda do que é. Né? Então, é muito importante que essas decisões sejam tomadas. Quando eu falo das decisões que são tomadas no campo logístico, elas afetam muito a empresa. Mas que eu não olhe só para a questão da empresa, que eu olhe para outros aspectos. Que eu colocar um caminhão para rodar na rua, eu estou colocando um meio de transporte importantíssimo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa ali que precisa descansar, que precisa ter o seu tempo de refeição e etc. Aí é engraçado, tem transportadora que fala assim, não, a gente respeita isso. Só que aí pega, dá um roteiro assim pro cara. Como também já, nossa, já escutei de tudo, tá? Eu tenho experiência nessa área, eu sei do que eu tô falando. Assim, assim, empresa que fala assim, pro motorista, motorista, descansa, tá? Cumpre o seu horário de descanso. Só que aí tu fala pro cara, você precisa sair de São Paulo e ir pra Bahia e você tem que estar lá amanhã cedo, tipo hoje, 6 horas da tarde. Tá? Uma viagem que ele teria que rodar 5 horas, dormir, depois continuar a viagem. Então, assim, manda o cara descansar, mas dá um roteiro para ele que é impossível ele cumprir se ele descansar. É que o cara fala, o cara não descansa. O cara não descansa. Então, são decisões. Assim, vocês que estão aí se preparando para atuar na área, pensa nisso, tá? Pensa nisso. Eu morro de dó, assim. Se tem assim, tem se tem um ser humano que eu aprendi, um ser humano e uma profissão. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Briane falou que está falhando. Está falhando, gente, para vocês? Não. Não, professor. Então, acho que é aí, viu, Briane, o problema. Dá uma atualizada aí. Gente, se tem um ser humano que eu aprendi a respeitar e a reconhecer, é o motorista, tá? Esses caras são importantíssimos, gente. Bom, a greve dos caminhões, dos caminhoneiros ficou evidente, né? A gente sentiu na pele, né? Os caras, eles carregam o Brasil nos seus caminhões, né? Sim, escoa produção, escoa alimento. Gente, se os caras pararem, para tudo, acaba tudo, não tem comida, não estamos ferrados. Enfim, resumindo, estamos ferrados. A gente experimentou 10 dias aí de greve, né? Então, e muitas vezes são os caras mais desrespeitados. Eu lembro, assim, que muitas pessoas, os motoristas, quando chegavam lá na empresa, eu sempre tive esse cuidado, tá? Não tô me gabando, não, mas é um cuidado que eu tenho, de atender logo, de atender rápido, de procurar. Tem uns que ficava sem vergonha, né? Porque assim, tinha motorista que chegava na hora do meu almoço, falava, me atende aí. Cara, não vou te atender, não. Pô, tô almoçando, caramba, aguenta aí. Você sabe meu horário de almoço, né? Não, mas eu tô com pressa. Falar, então, sinto muito, você tá com pressa, mas eu tô horário de almoço. Você vai esperar. Aí é uma coisa. Mas eu sempre procurava. E aí os caras iam nas grandes empresas. Gente, tinha uma empresa, não vou falar o nome, tá? Tinha uma empresa em Jundiaí que o motorista ficava 48 horas esperando para descarregar. Como assim, gente? Como assim? Você fala pro cara assim, você quer falar, Briane? Pode falar. Professor, você falando, meu cunhado é caminhoneiro, né? Eu trabalho numa empresa no Mato Grosso.
Ele veio com a carga para o Rio de Janeiro. O cliente queria que ele chegasse na terça-feira. Ele saiu de lá, acho que sábado de noitinha. Ele falou que era sem condição. Ele chegou na quarta cedo. Não descarregaram ele até hoje. Ele está lá sem descarregar a carreta. Hoje, sexta. Hoje, provavelmente, talvez descarrega amanhã, que a gente fica em contato com ele direto. E se não descarregar amanhã, só segunda-feira. Pronto, gente, tá aí. Olha aí. Então, assim, gente, eu morro de dó. Eu morro de dó. Tem um monte de história assim, viu, Briane? Tem um monte, assim, né? Dá para escrever livros infinitos. E assim, eu lembro que uma coisa que eu sempre escutava quando os motoristas iam lá na Uzion, né? Falei para você, já trabalhei na empresa que eu trabalhei, né? Aí falava, nossa, a gente gosta de vir aqui, porque aqui a gente é tratado como ser humano. O cara me falou isso um dia. Eu falei, cara, isso para mim é um puto elogio, assim, você não tem noção de quanto é bom ouvir isso e gratificante para mim, para nossa equipe, ouvir isso. Então a gente sempre se empenhava em dispensar o motorista. Assim, eu até brincava, né? Tinha um indicador lá, um indicador informal. Tempo de espera no pátio, quanto menos, melhor. Claro, teve dia, tinha dia que acontecia coisa, né? Eu lembro de um dia que o motorista chegou 4 da tarde para carregar e o sistema de nota fiscal caiu. E eu não posso liberar motorista sem nota. A gente saiu da empresa 1 hora da manhã. Então, mas não tem o que fazer. Eu não tenho. Só que contam tanto essa história de sistema para eles que eles não acreditam. Porque eles escutam, tudo é o sistema. Aí você vai criando amizade com os caras, né? Aí um dia um cara falou assim pra mim, falou assim, Kleber, fala uma coisa pra mim, você que mexe no computador aí, o sistema cai tanto assim? Eu falei, não cai. Não cai, não. Pelo menos o nosso aqui, porque o pessoal fala, tá com problema para emissão de nota, para emissão do CTE, né, que é o documento, esqueci o nome que significa a sigla de transporte lá, se alguém lembrar pode me ajudar. Então, por quê? Porque esse documento você tem que emitir, aí você tem que validar na Receita, tal, né, no Cefaz, né, na Secretaria da Fazenda, para a nota ter valor, né? Então, eu não jamais, né, a empresa era muito séria nesse sentido, então jamais liberava uma carga sem nota, nem posso. Se fizer isso, minha chefe me mata, né? Não podia fazer isso. Mas aí eles perguntavam, mas o sistema cai tanto assim? Eu falei, cara, não cai não. E dessas empresas grandes, é mentira. Desculpa, mas é mentira. Gente, então tá aí, tá? Não faça isso com o motorista. Não faça, é um ser humano, tem motoristas, homens e mulheres, inclusive, é legal, a gente já vê assim, mulheres rodando nas estradas do Brasil, né? São pais, são mães de família, são pessoas que estão aí ganhando seu sustento, e esse exemplo que a Briane falou é um absurdo. Então a gente vê, assim, empresa que, ó, eu lembro um dia que a gente entregava de vez em quando nessa empresa. O motorista me ligou e falou assim, Kleber do céu, não tem ninguém no pátio. Os empilhadeiristas ficam zanzando para lá e para cá e não descarregam. Aí eu liguei lá. Aí, às vezes eu sempre ligava. Eles ficam mal acostumados, né? Qualquer coisa eles me ligavam. O que está acontecendo aí e tal? Eu estou pagando hora parada, né? E muitas vezes estava mesmo. A empresa pagava hora parada no motorista, né? E se o frete era nosso, né? Eu que contratava, eu tinha que pagar a hora parada do cara muitas vezes. Gente, não dá. É desperdício de dinheiro, é desperdício do ser humano, né? Se você não vai atender o cara, fala pro cara não vir, caramba, né? Você passa no pátio dessas empresas grandes, tem filas de caminhão, filas e mais filas. Tem hora que tem muita coisa, eu reconheço, mas posso falar? Tem hora que é besteira. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que é onde as decisões precisam ser tomadas levando essas coisas em conta. Levando esses aspectos aí, gente. Logística é muito importante para parar com isso. Um caminhão parado é dinheiro jogado fora. É saúde do motorista jogada fora. Imagina esse rapaz aí, esse familiar da Briane. Tá aí, ó. Podia estar em casa. Podia estar em casa. Ainda bem, né? Já era para ele estar voltando, está em casa, já teria feito o descanso dele, já estaria se preparando para outra, mas tá lá, né? Uma puta frescura, não tem outra palavra, assim, desculpa, eu trabalhei, eu sei do que eu estou falando, trabalhei em logística, eu sei que o sistema não cai toda hora, eu sei que se cai volta, os sistemas são modernos, são bem executados, bem, assim, não são perfeitos, nada é perfeito, né?
mas tem coisa que não faz sentido, né? Então, vamos lá, gente, vamos falar mais um pouco. Então, eu estou falando assim, decisões, tá? As decisões têm que ser tomadas e elas precisam levar em conta todos esses aspectos, inclusive o aspecto do ser humano, né? Quando se fala de logística, é isso, tá? Então, as decisões táticas, depois tem as decisões operacionais, que são fundamentalmente as mesmas táticas, só que elas são tomadas dia a dia. Então, as decisões operacionais fazem com que as táticas aconteçam. Então, por exemplo, programação diária de produção é uma decisão operacional de logística. Roteiro diário, quem trabalha em transportadora faz esses roteiros, tem softwares para isso. Programações diárias de embarque e alocação de pessoal. Ah, eu vou para uma entrega. Nossa, outra coisa que eu via muito, né? O motorista. Mas quantas vezes eu via, né? O motorista chegava para descarregar sozinho. Ah, tinha um monte de coisa para às vezes bater na mão, sabe? Puxar na mão. Aí ele dirigia, aí ele batia a caixa, aí ele conferia a nota, aí ele aguentava, às vezes, a má vontade de quem tinha que descarregar e tal. Então, assim, é um negócio que, sabe, gente, quando você é humano com as pessoas, você se destaca, viu? Vou falar para você uma coisa. E nessa área, é uma área que você trabalha pra caramba, né? Quem está envolvido com logística sabe, você trabalha muito, e você poder aí ter um pouquinho de, um mínimo de consideração, com certeza faz diferença, né? Porque se você trabalha aqui, o cara lá da outra ponta também trabalha, então é um negócio importante da gente levar em conta aí, né? Dentro do nosso contexto de planejamento, né? Dentro da questão de decisões. Então, vamos lá, canais de suprimento e canais de distribuição, também dentro dessa planejamento de logística, né? O sistema de distribuição de produtos de uma empresa sempre foi fundamental, né? Não adianta eu produzir o melhor produto do mundo e não entregar, e não conseguir chegar no cliente. Não adianta. Ninguém vai comprar. Fala, olha, vem aqui, você produz a melhor bebida do mundo. Tá, mas você entrega? Não, então não resolve. Então, desculpa, sinto muito, mas uma bebida inferior à sua, que consegue entregar, vai vender. A sua não. Isso é fato, né? Então, o sistema de distribuição, num país como o nosso, onde 60% das mercadorias são transportadas em via rodoviária, isso também é um problema que a gente vai falar depois, a racionalização dessa operação passou a ser vital para a estrutura das empresas. Então, as decisões, por exemplo, o que envolve a decisão entre possuir frota própria ou contratar uma transportadora é bem mais complexa do que parece, né? Parece, é simples, né? Não é não. Geralmente não compensa ter frota própria. Eu já fiz essa avaliação várias vezes. Quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, a gente vendeu o caminhão, porque não valia a pena ter caminhão. A gente tinha caminhão, tinha motorista, a empresa vendeu o caminhão, porque não vale a pena. Muitas vezes, poucas vezes vale a pena frota própria, poucas vezes. A não ser que você realmente é muito específico, você tem uma demanda para aquele veículo, mas se não, é prejuízo, né? É desperdício de dinheiro aí, ter frota própria. O que para uma empresa é altamente rentável pode ser um fator de aumento de custos para outra. Então, depende, não é regra. Ah, então nunca vou ter própria. Cuidado com nunca e com sempre. Duas palavras tem que evitar na sua carreira, tá, gente? Nunca e sempre. Nunca compensa? Não estou falando isso. Mas também sempre compensa? Também não. Então, são dois termos aí que você precisa evitar. 3 modalidades de fretes aí principais, né? Frete sobre as compras, frete de transferência entre estabelecimentos. Então, se eu tenho um centro de distribuição e eu vou ter um frete para trazer para a minha fábrica, e o frete sobre as vendas, né? Então, três categorias de fretes aí principais, né? Quando eu compro, quando eu transfiro e quando eu vendo. Esses 3 fatores devem atender e se adequar a essas variáveis. Então, dentro desses 3 fretes, 3 modalidades de fretes, o que eu preciso considerar? Menores prazos de movimentação, qualidade do serviço e preço do frete. Então, eu tenho que contratar uma transportadora que me entrega rápido, que me presta um bom serviço e que tenha preço bom. São todos fatores que, se você não respeitar, seu chefe vai pegar no seu pé, né? Ou se você for o chefe, alguém vai pegar no seu pé por não ter. Lá na empresa, a gente tinha um prestador meio fixo, né, de serviço, mas a minha chefe, cada 3 meses, de vez em quando ela esquecia, né? Mas quando ela lembrava, ela falava, olha, precisa cotar frete, tá? Pra gente comparar com o nosso atual. Então, eu vivia cotando frete.
os caras transportadores ficavam meio bravos, né? Porque a gente cotava e às vezes não fechava, porque o que a gente tinha era continuava sendo interessante, né? Às vezes a gente mesclava um pouco também para dar oportunidade para conhecer o serviço de outros, porque uma coisa que eu não posso é ficar refém. Em logística, pessoal, nunca fique refém de ninguém, senão você está ferrado. Então, por exemplo, você tem um fornecedor, a não ser, por exemplo, né? Eu tenho lá, sei lá, eu sou uma empresa, o ramo que eu trabalhava, automotivo, eu tinha os fornecedores chamados de homologados, só podia usar aquele. Então, o meu cliente ia lá e falava, usa esse fornecedor aqui, era uma exigência. Aí não tinha como, aí não tinha muito o que fazer. Uma mudança levava meses para fazer. Eu lembro que quando a gente começou a abrir leque para outros fornecedores, era uma dificuldade, mas nós fizemos isso. Porque, por exemplo, a gente tinha muito alumínio, né, na nossa matéria-prima principal era o alumínio. Então, tinha usina de alumínio, que eu lembro uma crise que deu na Argentina, que afetou pra caramba, gente. Eu lembro o dia que eu liguei pro cliente, falei, não, essa foi de aço. Quem fornecia o aço para nós era a Arcelor, e a Arcelor comprava aço da Argentina, comprava uma liga, na verdade, da Argentina, e a Argentina não tinha. E a ArcelorMittal, uma puta de uma empresa, né, sensacional, a gente comprava daqui de Rio das Pedras deles. O cara da Arcelor falou para mim, atendia a gente super bem, falou, Kleber, não tem, cara, não tem na Argentina, e assim, e o nosso cliente tinha homologado a Arcelor como fornecedor, quer dizer, eu não tinha opção de comprar de outro, né? E eu liguei pro cara, falei, cara, é o seguinte, vocês disseram que é Arcelor não tem, o que você vai fazer? O que você quer que eu faça? Eu não tenho o que fazer. Você quer que eu sente e chore? Eu sento e choro. Mas o que eu vou fazer? Então, tem todas essas coisas. Agora, você trabalha num contexto mais flexível, que eu falo de fornecedores, gente, não fique refém. Não fique refém. Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando na área. Não seja refém de ninguém. Se o cara lá na frente não te atender, você tem um... E de vez em quando, por exemplo, aí quando os produtos eram... Isso era uma estratégia que a gente tinha, tá? Quando os produtos... Quando eu não tinha estava preso a um fornecedor, de vez em quando eu comprava um pouquinho, sabe? Distribuía um pouquinho as compras. Para quando eu precisasse daquele fornecedor, ele me atendia. Eu tinha um principal, que eu já estava acostumado a tratar, que tinha bom preço e tal, mas de vez em quando o próprio comprador também, a gente, vamos pegar um pouquinho aqui, aí pedia autorização para a chefe liberava, comprava, mantinha aquele fornecedor, tipo assim, sabe aquela carta na manga? Porque se você ficar refém logística, você está ferrado, às vezes você não vai entregar para o seu cliente, né? Então tem todas essas questões aí. Olha como é uma área chique, né? Assim, tem que pensar bastante coisa, viu, gente? Negócio bem interessante aí, viu? Então, a função primordial da logística é ajustar os 3 itens: custo, prazo e qualidade. Você precisa conseguir com qualidade, no menor custo possível. Claro que você não vai matar ninguém, né? Não vai matar seu fornecedor. E também num prazo que te atenda e que seja bom, né? Já que com esses elementos poderão ser criadas possibilidades de maiores mercados e maiores vendas. Considerando aí as seguintes argumentações: custos. Tendo valores de custos de transporte, por exemplo, superiores à média de mercado, vai aumentar a sua dificuldade com concorrência. Então, quando seu custo é alto para transportar, você começa a ter dificuldade, porque o concorrente pode ter custo mais baixo. Né? Estou falando assim, concorrência leal, concorrência decente, não concorrência desleal de dar tiro no pé para tentar matar o fornecedor, o concorrente. Concorrência normal, de boa, né? A China fez muito isso no começo, né? Quando ela começou a emergir no mundo, ela vendia um produto absurdamente mais barato e para tentar quebrar alguns, né? E hoje não, hoje ela tem se adequado. Então tem produto que não dá, assim, você fala assim, celular por R$500, celular por 2.000, pô, não dá, é muito diferente, né? Então você compra de 500 não presta, provavelmente, né? Então concorrer dentro de padrões leais, né? Legais, tá? Padrões de ética e todas essas coisas.
Você fala assim, mas as empresas não estão de olho disso? Estão sim, as empresas estão de olho nas questões éticas, cada vez mais. Porque o próprio sistema tem criado também, tá? Então, uma empresa, por exemplo, que agride o meio ambiente, ela tende a perder venda, tá? As pessoas têm olhado para isso. Essa empresa, por exemplo, a gente falou nas lives aí sobre diversidade, essa empresa não respeita, ela tende a perder venda. O mercado tá começando a se preocupar com isso, e graças a Deus por isso, né? Porque senão não vai sobrar mundo pra gente, se a gente continuasse lá aquela coisa, tipo, nem aí para as outras coisas, só por lucro, não ia sobrar mundo, né? Fala sério. Segundo, prazos. Para determinados produtos, os prazos de entrega são importantes. Para produtos com validade curta, pode-se, ao estender o prazo, prejudicar a venda. Imagina você vende iogurte, ele chega no supermercado faltando 2 dias para vencer. Esquece, o supermercado devolve, fala, leva-se embora. 2 dias, como é que eu vou vender? Meu cliente vai olhar e fala, não quero. Né? Ninguém compra produto vencido. Ou, tem gente que compra, você vai lá no IGA, às vezes tem lá aqueles carrinhos, né? Perto do prazo de validade, baratíssimo. Tem gente que compra, e tudo bem. Mas a maioria não, né? Então, eu não posso já pegar um produto praticamente vencendo, então tem que atentar para isso. Quem trabalha com produtos perecíveis tem que tomar muito cuidado. A gente teve um aluno que trabalhava na logística do Varejão Oba. Não lembro qual semestre que foi, não lembro qual ano que foi. E era interessante, assim, ele falava que para ele a rapidez era tudo, porque ele trabalhava com hortifruti. Então, e o Oba, você, não sei quem conhece, mas fica aqui no centro de Americana, ali na final da Washington Luiz, você vai lá, é bonito, né? Você pega lá um alface verdinho, você vê que é uma coisa, que a conservação é importantíssima. Né? Você pega uma fruta sempre fresquinha, não tô fazendo propaganda não, tá? É caro pra caramba lá, eu nem compro lá, mas tô falando que é uma realidade deles. Ele trabalhava e ele falava, professor, prazo era tudo, a gente não vacilava, né? Então, você imagina gerenciar uma cadeia logística nisso aí, né? Você tem que ter esse cuidado. E qualidade. Qualidade no transporte de mercadorias sensíveis e sofisticadas, como as que são resfriadas e congeladas. A qualidade pode onerar o custo de transporte. Eu preciso que a minha mercadoria seja transportada congelada para aumentar o custo. Eu tenho que ter uma câmera, uma geladeira no meu caminhão, uma câmera frigorífica no caminhão, para aumentar o custo. Então, um dos fatores para a qualidade do transporte é a embalagem do produto e o tipo de equipamento, né? Então, aqui esse desenho meio que resume um pouco, né? Desse desafio aí da área logística, né? Então, fornecedor, eu tenho aí desde o recebimento, depois eu tenho almoxarifado de matéria-prima. Então, o que é importante, por exemplo, quando eu falo disso? Questão de administração de materiais, suprimento, transporte, armazenagem. Aí vai para o almoxarifado, vai para a fabricação, faz a estocagem do produto, né? Faz a montagem, armazena, produto acabado, vai para um armazém central, que é um centro de distribuição de produto acabado, ok, não vai direto para a expedição. Aí eu tenho varejo, eu tenho distribuidor atacadista, enfim, tem um emaranhado de coisas aí, dependendo da minha realidade. E aqui embaixo, todos os planejamentos que eu tenho que fazer em função disso, né? Então, planejar recurso, planejar distribuição, planejar aí a melhor forma de distribuir meu produto e etc, né? Então, gente, isso aqui, ó, esse desenho retrata a logística. Logística é isso aqui. É olhar para cada... Aí você fala assim, mas se eu trabalhar com logística, eu vou fazer tudo isso. Não, você pode trabalhar numa área. Eu, por exemplo, eu adoro PCP, eu adoro fabricação. Eu adoro, assim, trabalhei com isso, eu gosto demais, né? O Baquim, professor Roberto Baquim, vocês têm aula com ele, também trabalhou em planejamento e controle de processo. Pergunta para ele como que é essa área. Uma área interessantíssima, né? Gostei muito de ter trabalhado na área de PCP, que você faz a programação, você pega o produto, o pedido do cliente, programa a fábrica para atender esse pedido no tempo certo. É muito legal, assim, uma área que eu gostava muito de atuar. E aí, gente, eu vou fechar com distribuição física, né? Parar um pouco mais cedo hoje, que a noite foi intensa, né? Então, olha só, falando de distribuição física, em função do tipo de transporte, há necessidade de avaliar os riscos possíveis na distribuição física. Então, quais são os riscos possíveis na distribuição física?
Carga e descarga do material, a quantidade de manuseios desse produto, né? Então, eu fazer o mínimo necessário de manuseios, quanto mais mexe, mais risco de quebrar, mais risco de prejudicar o produto, mais custo, né? Quanto mais eu manuseio o produto, mais custo eu vou ter. Então, como que eu faço uma carga e descarga com o mínimo possível de manuseio? Preciso pensar nisso. Ideias sempre são bem-vindas aqui, tá? No percurso da estrada, na qualidade da estrada, aqui são fatores que você não tem muito o que fazer. Você depende de uma infraestrutura de transporte ruim no Brasil, de regra. Saindo de São Paulo, Minas, esse eixo nosso aqui, né, sul-sudeste, onde você tem estradas um pouco melhores, mas você sai disso, as estradas são precárias, né? O ciclo da soja, por exemplo, sai lá do Mato Grosso até o Porto de Santos, uma loucura isso, né, gente? Isso aí podia ser feito por ferrovia e é feito por caminhão. A gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre esses desafios que o Brasil tem em termos de transportes, né? Mas são fatores que você tem que levar em conta, embora você não controle eles, tá? Se eu vou usar o transporte ferroviário, quantos transbordos eu preciso fazer? Fazer transbordo é você tirar de um transporte para o outro. Então, por exemplo, eu transporto container. Então, esse container vem num vagão até um determinado ponto. Lá eu passo ele para um caminhão. Vou até o Porto de Santos, levar para um container para exportação de produtos. Vou até o Porto de Santos. Lá tem essa descarga. Então, quantos transbordos eu fiz? Como que fica meu material com esses transbordos? Quais são os cuidados que eu preciso ter com essa mercadoria? No transporte marítimo, né? Quais são os movimentos feitos, vertical, transversal, longitudinal, quais são as manobras? A gente vai ver tudo isso, mas, enfim, são muitas coisas a se considerar aí no fator. O principal, gente, que vocês vão lidar é o rodoviário, que é o famoso caminhão, né? Caminhão, o VUC, né? Veículo urbano de carga, Kombi, enfim. Tem gente que trabalha em logística e transporte de pessoas, né? Empresa de ônibus, empresa aérea, tudo isso é logística, gente. Tudo que tem movimentação tem logística, tá? Então, dependendo do tempo e do dinheiro disponível, da distância que você tem que percorrer, da carga que você precisa transportar, deve-se optar pelo meio de transporte mais adequado, mais seguro e mais econômico. Então, o que você vai transportar? Essa é a pergunta. Dependendo do que você for transportar, você usa um meio de transporte. Dependendo do que você for, você usa outro meio de transporte. Beleza, gente? Alguma pergunta, algum comentário aí sobre o que a gente trouxe hoje? Pessoal, vou parar por aqui, tá? Parar mais cedo um pouquinho mais cedo hoje. Estou aí me recuperando ainda. E também, se a gente ficou praticamente direto aí, né? Desde as 7 até agora aí, 3 horas aí batida diretão. Então, vocês têm uma tarefinha vencendo hoje, né? Quem não fez, aproveita o tempo, né? Vai fechar meia-noite. Aproveita aí o tempinho que eu tô finalizando a aula mais cedo. Então, não é porque eu estou parando mais cedo que a aula acabou, né? Então, aproveita e fazer a tarefa quem não fez. Quem já fez, tá de boa. Vai descansar um pouquinho mais cedo hoje. Amanhã tem live, não esquece, 10 horas da manhã. A gente tem uma live aí com o Claudemir. O Claudemir, gente, ele é de logística, é um cara de logística, você não pode perder. Ele tem uma história incrível, ele vai falar um pouco da área. Ele é gerente de logística na Centauro, já falei isso, né? Mas quero chamar a sua atenção para estar aqui amanhã nessa live, porque vai ser bem interessante aí para a nossa aula, tá bom? Beleza, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Professor. Oi.